amo quando a gente olha uma pra cara e fala tan, sabe aquele barulho do Windows? Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre lesões, porque a seleção brasileira sofreu vários desfalques pré-Copa do Mundo. Alguns atletas ficaram fora das datas FIFA. E é importante falar sobre isso porque ano passado a gente já levantou essa questão sobre o quanto jogadoras mulheres se lesionam, né? E a gente até falou que a gente queria achar uma explicação do porquê tantas lesões acontecem, se tem a ver com a nossa biomecânica. É isso? Sim, fisiologia da mulher, enfim. E aí aconteceu que mais um ano, muitas lesões, tanto que a seleção brasileira jogou em vários jogos com jogadoras improvisadas e tudo mais. Então a gente veio falar sobre isso. Desde a Copa América, que foi ano passado, e o Brasil foi campeão, enfim, a gente teve 10 desfalques por lesão. Entre elas, a Ludmilla rompeu o LCA, tá fora da Copa. A Lorena, goleira, rompeu o LCA, tá fora da Copa. A Marta, que vinha de uma recuperação também de joelho, machucou o bíceps femoral do posterior esquerdo, mais conhecido como a musculatura ali da coxa esquerda. Debinha, lesão muscular na coxa também. Duda Sampaio, coxa. Tainara, machucou. Angelina, lesão LCA também. Enfim, pelo menos é a sensação que eu tenho, né? As lesões no feminino, elas acontecem muito mais vezes com a mesma jogadora. Tirando o Valdívia no masculino, que eu acho que é meio unânime, assim, é muito difícil você ver jogadores se lesionando sempre e por motivos diferentes, assim, né? Tem um acompanhamento muito mais de perto. Inclusive, uma coisa que a gente fala muito, eles são criados como atletas, o corpo entende que eles são atletas desde muito cedo, pela base, e o corpo é preparado para aguentar a carga que eles têm que aguentar quando viram profissionais. No feminino isso não acontece direito. Sim. A verdade é que a gente acaba voltando pro mesmo ponto que a gente discute toda semana, que é não tem estrutura pro feminino. Então a gente vai ter, sei lá, 5 clubes no país inteiro que dão minimamente condições para as atletas realmente se desenvolverem. Porque isso a gente tá falando de academia, de realmente preparo nutricional, preparo físico. Médico, acompanhamento médico de hormônio e tudo mais. E é muito sério isso, porque quem acompanha a gente aí no dia a dia, nosso Instagram, a gente, por exemplo, treina na Care Club, que é um centro de alta performance. Então, assim, muitos atletas treinam lá, vêm de outros países pra treinar lá. Então, assim, nós duas que não somos atletas, a gente tem um cuidado superior ao que os clubes dão para jogadoras, o que é muito sério. Então, quando as jogadoras se machucam, tem a ver, claro, com o desenvolvimento inicial lá desde criança, que elas não tiveram esse preparo físico mesmo, e o que acontece hoje. Então, o que acontece com o jogador quando ele sobe da base e vai pro profissional? Masculino, eu tô falando agora, né? Ele tem um ganho absurdo de massa muscular, então tem um cuidado ali muito específico com, tipo, o quanto ele gasta de energia pro jogo, quantos tiros eles chamam, né? Como é que faz? Sprints eles dão por jogo, quanto ele aguenta pra ir reformulando a musculatura dele. Porque muda o calendário, enfim, tudo que a gente sabe. Mas, por exemplo, um dado interessante, em 2019, o Dr. João Holanda deu uma entrevista pro Lance dizendo o seguinte: a chance de mulher machucar e romper um LCA, que é a lesão mais comum no futebol, que é a ruptura do ligamento cruzado anterior, que inclusive é a lesão que eu tive, que eu operei, a chance de uma mulher ter é de 2 a 8 vezes maior do que um homem. E isso tudo tem a ver com o que a gente falou de força muscular e anatomia, e isso é um fato mesmo, porque tem a ver com hormônio. Sim. Eu não sou médica pra falar, mas a gente acaba sabendo um pouco porque a gente treina, tá perto de médicos e pessoas. Então é muito claro que o músculo da mulher, ele não é igual ao músculo do homem. A gente não tem nem a mesma quantidade de testosterona, na verdade. Nem só músculo, enfim, mas a mulher, ela tem mais probabilidade, mais tendência a ser mais elástica. O que eu tô querendo dizer com você vai ter um filho um dia, né? Mobilidade. Então o quadril, ele pode abrir mais, enfim, várias coisas que podem interferir para esse número, né, de mulheres se lesionando com LCA muito maior do que os homens, inclusive ciclo menstrual. Não tem nada comprovado, mas o que aconteceu e a informação que a gente leu é que o Chelsea, por exemplo, fez um calendário ali voltado para os treinamentos e ajustes de acordo com o ciclo menstrual para conseguir atingir a melhor performance, né? Não é novidade para ninguém que atletas de alto nível, de ponta mesmo, geralmente cortam a menstruação, né? Principalmente, tipo, ginástica olímpica e tal. Porque realmente faz diferença, porque é um período que os hormônios, eles ficam todos descontrolados. Então, talvez tenha essa relação direta com, enfim, o desempenho, mais a menstruação e como lidar com isso. Sim. E aí, a conclusão do Dr. João Holanda, que deu essa entrevista pro Lance e tudo mais, é que as lesões no feminino, elas são muito mais extra-campo do que dentro do campo. Então, a lesão do masculino, às vezes, não é só pela carga de jogo, enfim, de tudo, ou por uma lesão de pancada da vida ali dentro do gramado. Tem muito mais a ver com coisas fora do que com o jogo em si.
Sim. E a gente vai citar algumas questões aí pra vocês. Muito tem a ver com como o futebol feminino é tratado, né? Sim. Principalmente no Brasil, uma condição muito precária. Então, sem falar dos clubes que têm muito dinheiro, as atletas disputam poucos campeonatos, só numa parte do ano. E aí os contratos são curtos, então elas são dispensadas, elas ficam paradas, depois elas têm que voltar porque foram contratadas por outro clube. Ficam pingando de clube em clube, sem estrutura, sem treinamento, muitas delas tendo que treinar em casa. E isso, obviamente, quando você não tem continuidade, sobretudo nessa parte física, isso uma hora bate na sua porta. Inclusive, o número, e eu não tenho concreto esse dado, mas por acompanhar o futebol feminino, a sensação e a impressão que eu tenho é que pós-pandemia, as meninas se lesionaram muito mais, justamente porque os caras, eles têm grana, então eles têm academia na casa deles, tem personal particular, enfim, eles fazem um acompanhamento extra clube, e as meninas não. Então quando elas voltaram de 2 anos paradas, sem treinar, sem jogar e tudo mais, o número de lesão foi muito maior, até de jogadoras que a gente conhece, assim, que se lesionaram do dia pra noite. Quando a gente pega o exemplo da base do masculino, né, eles já sobem com um preparador físico além do clube, geralmente, os grandes clubes, eu tô dizendo. Então, além de tudo que eles têm no clube, eles também têm em casa. Mas aonde a gente chega nisso? O salário de um menino que sobe da base profissional é infinitamente maior do que de um atleta profissional. Então, às vezes, para uma atleta ter que pegar esse dinheiro e investir num preparador físico, numa preparadora fora do clube, sim, às vezes é um dinheiro que vai fazer falta. Ou às vezes nem tem pra isso. Mas enfim, não é uma exclusividade do Brasil. A gente citou muito aqui o nosso país, as condições, enfim, e tudo mais. Acontece em outras seleções, em outros países também. Outro ponto que a gente pode levantar é a condição dos campos, né? Então a gente fica batendo na tecla de deixa as meninas jogarem nas arenas e nos estádios que os meninos jogam também. Porque é isso, aí você vai jogar num campo que a chuteira prende, que, tipo, é desnivelado. E aí, uma hora ou outra, você não só lesiona porque seu músculo tá fraco ali, mas porque você vai enfiar o pé num buraco no campo, vai torcer seu joelho e alguma coisa pode acontecer. E aí sim são condições dentro do jogo, dentro do gramado. Mas enfim, eu tava citando que não acontece só no Brasil, é muito comum mulheres, principalmente no futebol, que é o que a gente tá trazendo aqui, com lesões. Nos últimos 12 meses, por exemplo, 20 grandes jogadoras que estão nas maiores ligas sofreram ruptura do LCA, lesão no joelho que a gente tanto tá comentando aqui. 20 jogadoras. É muita jogadora. Dentro dessas 25 estavam no ranking da FIFA, ali no top 10. É muito louco. Não, é um absurdo. Inclusive, só pra citar por cima, né? Alexia, melhor jogadora do mundo e tal. Alexia aquela... Putellas. Exato. De acordo com o colaborador de Lionel Messi foi eleito pela FIFA o melhor jogador. Alexa, pode parar. Eleita a melhor jogadora do mundo, ficou fora há um tempo também por conta de lesão. A gente tem a Catarina, que, cara, é uma mega jogadora, que joga pela seleção dos Estados Unidos e que também ficou fora. O time do Arsenal, que é um dos principais, fez um baita investimento, tem 6 jogadoras por lesão só nessa temporada. Então, assim, faz parte do futebol feminino essas lesões. E o que a gente consegue fazer pra mudar, né? Não só preparar as meninas um pouco mais cedo, investir mais nos campos. É um assunto que realmente a galera precisa parar pra olhar com mais carinho e mais atenção, porque é uma realidade. Eu realmente, não é a nossa área de atuação, né? Essa parte física. Olha ele ali, ó. Dico! Vazou. Como a gente vê isso acontecer por repetição, né? Então, em vários lugares do mundo, eu acho que teria talvez que existir um esforço de quem é dessa área, então de quem trabalha com a parte fisiológica, com a parte médica das jogadoras, e estudar e entender por que isso acontece. Porque assim, a ciência é a ciência, né? Sim. E a ciência que pode trazer respostas pra gente. Então eu sempre penso, quais são os estudos que podem apresentar e que realmente podem chegar para o clube e falar, com as mulheres, infelizmente, por conta da parte fisiológica, vai ser assim pra sempre. Como consegue, seja tipo, com a questão, beleza, falou do ciclo menstrual lá, não sei, mas essa questão de controle de hormônio desde cedo, quando a menina ainda não menstruou e tá na base, como que consegue trabalhar pra essa evolução, né? E aí, claro, esse é um lado que, enfim, não depende tanto das jogadoras em si, porque são respostas que elas não têm também. O que o clube pode fazer é sempre dar a melhor estrutura possível para esse fortalecimento, né? Eu acho que é um estudo e um processo a longo prazo, não vai ser amanhã que alguém vai falar, olha, faz 10 polichinelo que você nunca mais vai romper esse olho. Toma um AS. Toma uma aspirina.
Eu acho que é realmente um processo a longo prazo, mas essa luzinha, né, vermelha de alerta, ela tá ligada. E ela já tá ligada há bastante tempo. Então, como melhorar isso para que no futuro a gente tenha menos lesões possíveis para as jogadoras? E agora, por exemplo, é fim de temporada lá, né? Sim. Inclusive, André Salves acabou de ser campeã do italiano com Joga a Roma. demais! É isso. Enfim, a Champions League vai ter final e tudo. E acaba a temporada e emenda a Copa do Mundo. E aí, na minha cabeça, tem uma coisa que não cabe, que é a FIFA e todo mundo tem tentado transformar a Copa do Mundo Feminina num super produto pra realmente fazer com que se desenvolva a modalidade globalmente. E aí, a Copa vem logo depois da temporada. E aí, você talvez corre o risco de perder muitas jogadoras de qualidade em várias seleções, o que faria com que o nível da Copa do Mundo caísse. Então, assim, são tantas coisas e variáveis que é muito complicado, porque o maior produto do futebol feminino, que tem que ser a Copa do Mundo, talvez a gente corra o risco de ter várias craques fora. Até para as próprias jogadoras. Imagina, você tá chegando no fim da temporada, você já sabe que mulher machuca mais, que você tá ali propícia a talvez ter uma lesão ou qualquer coisa assim. É óbvio que todo mundo tenta se preparar e evitar, enfim. Mas deve dar um medinho pra jogadora e falar, será que eu entro nessa bola? Pô, tem uma Copa do Mundo vindo aí. E ao mesmo tempo é o título do seu clube, que é o clube que você joga Copa, enfim, tem um intervalo, né? Sim. O seu clube tá ali, pagando seu salário. Eu nunca esqueço, assim, de um jogador uma vez que contou uma história que ele falou, cara, quando eu tive que escolher entre jogar a final pelo meu clube ou ser ou não convocado pra Copa, né? Tipo, não querer ir em meu clube não me liberar pra uma convocação que não tinha porquê, porque já tava classificado e tudo mais. Era só um amistoso e eu não ser convocado, ele falou, beleza, eu carrego essa dor, mas eu não abriria mão do que eu fiz, porque eu preferi ser campeão da Champions League com o meu clube, entendeu? Total. Então é isso, no fim das contas, acho que aí é um longo processo, mas que é uma pena, porque cada vez mais a gente tem visto mais lesões. Espero que do mesmo mude jeito. em breve, de uma maneira saudável. Certo, Lulu? Inclusive, gente, tenho que ir embora porque eu vou na fisioterapia cuidar do meu joelho agora. Do operado, né? inclusive. Não sou Eu tô chinelinha. cheia de dor, gente, que agora eu tô treinando muito Deixa eu pesado. ver, faz o muco. Bate na massa. Tamo junto, se inscreve no canal. Beijo, tchau.